Cara, qual que é a mensagem que você deixa pra galera nessa época natalina? Natal. Esse podcast tá na época de Natal. Mas assim, faz aquele olhar. Sim. Aquele olhar que você sabe fazer. Que você fala assim, que você tá lá... como é que você fala lá na Lagoinha? Você fala... Pega essa visão aqui que eu vou dar pra vocês. Não, escuta isso aqui. Irmão, irmão, olha pra mim, isso aqui é forte. Isso aqui é forte, presta atenção. O que é o Natal? O que Jesus, o que Deus quer que a gente enxergue sobre o Natal? Joel, eu aprendi algo com meu sogro, cara. Eu acho até que eu falei isso com o Caio algumas semanas atrás. Meu sogro é pastor e ele aprendeu algo ao longo do tempo, né, de ministério. Quando você chega num corredor de hospital em que alguém faleceu e esse alguém tem filhos, pelo tipo de choro, você sabe qual era o filho presente e qual é o filho que chora com remorso por não ter feito pelo pai o que poderia ter feito. Eu lembro quando ele me falou isso a primeira vez, explodiu minha mente. Eu falei, sogrão, como é que você consegue perceber? Ele falou, um tem um choro pela perda, mas o outro tem um choro de arrependimento. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter perdoado e não perdoei. Eu poderia ter falado que amava e não falei. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente pode usufruir em períodos como o Natal, que a gente está tão quebrantado, é a oportunidade de pedir perdão e de perdoar. Tem gente que está me ouvindo agora, talvez você brigou com teu sócio há 10 anos atrás, ou você não fala com teu pai há 3 anos, ou você, sei lá, tem algum problema com teu irmão e você não consegue liberar perdão. Cara, existe uma oportunidade única de fazer isso enquanto o outro ainda pode ouvir. Eu acho que é muito ruim você entrar num novo ano com sentimentos que você já carrega há muitos anos. Perdoar significa perder no ar. É abrir mão. É abrir mão da razão, é abrir mão do que talvez por muito tempo eu me prendi. Então assim, primeiro conselho, antes da gente virar esse ano, se existe algo que ainda fere o teu coração, perdoa. Se existe algo que te magoa, perdoa. É muito peso pra gente carregar para uma próxima jornada. Sim. Às vezes a gente não entende porque não rompe, ou porque tá cansado enquanto tenta correr. Talvez você está levando cargas que já deveria ter deixado para trás. Talvez você está tentando nutrir sentimentos que não são mais para você. Não é sobre isso. Então acho que o perdão é um bom ponto pra gente meditar antes do Natal. Um outro ponto que pega muito, cara, quando a gente fala de Natal, é a gente discernir sobre gratidão. Uhum. Porque o que é o Natal? Independente dessa questão de se de fato é o período em que Jesus nasceu, se é só uma data simbólica ou comemorativa, cara, o simbolismo do Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Quando nasce Jesus, Joel, nasce alguém que é muito maior do que o líder de uma religião ou um revolucionário. Quando nasce Jesus, nasce a esperança. Isaías 9,6 é a palavra de um profeta que falava a respeito desse tempo. Ele diz assim, ó, porque um menino nos nasceu. Eu amo esse texto. Ele fala, e um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uhum. O profeta está dizendo, olha, um menino nos nasceu. Primeiro princípio sobre Jesus, ele não veio pronto. Uhum. Ele foi gerado em um ventre virgem. Para a gente nunca ter a desculpa de que, cara, para Jesus foi mais fácil. Não, para Jesus não foi fácil. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Ele precisou aprender a andar. Jesus engatinhou. Jesus teve um ofício. Jesus enfrentou a dor da traição. Ele foi vendido, cara, e anunciado com um beijo por alguém que ele escolheu a dedo. Uhum. Cara, pelo amor de Deus, eu tava falando, acho que eu tava falando talvez na igreja esse domingo, a gente olha pra traição de, sei lá, de Saul e a gente acha que foi dolorida, a gente olha pra traição de José. Cara, Jesus foi traído com um beijo. Judas chega pros homens que pagaram a ele fala, olha, eu vou me aproximar dele e eu vou beijá-lo. Aquele a quem eu beijar é o homem a quem vocês procuram. Então Judas se aproxima de Jesus, Jesus sabe que ele está sendo traído. Uhum. E quando Judas beija, ele fala, amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. Nossa. Cara, uma das coisas que eu mais amo no caráter de Jesus é que a falta do caráter de Judas não afeta em nada o caráter de Jesus. Judas é um traidor e é recebido por Jesus sendo chamado de amigo. Então a gente olha para a pessoa de Jesus, cara. Ele enfrentou traições.
Jesus está sendo, ele tá sendo crucificado por um povo que ele veio para eles. E eles estão dizendo, crucifica. Olha a fala de Jesus antes de ser entregue. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala também, Joel, que alguém que não dá perdão é como alguém que tinha um débito e vai até o homem que devia. E a sua dívida é perdoada. E ele sai daquele lugar grato por ter sido perdoado e ele encontra na rua alguém que também devia algo para ele. Mas o tamanho da dívida era muito menor e ele decide não perdoar a dívida. O que o Evangelho está propondo é o seguinte: você foi perdoado de algo que era imperdoável, você não tem o direito de negar perdão a ninguém. Porque você só está de pé porque Jesus perdoou. Então quem sou eu para negar perdão se o único motivo pelo qual eu ainda respiro, me movo, falo, sonho, é porque aquele que poderia ter me condenado escolheu ser condenado no meu lugar. Joel, a parte mais extraordinária da história da Bíblia, alguns chamam de manual de instrução. Eu acho que é muito mais uma história de amor do que um manual de instruções, porque o manual de instrução ele é frio, mas a história de amor fala de um romance. Cara, os evangelhos falam a respeito de um Deus que te amou tanto, que ele aceitou a possibilidade de abrir mão do filho dele por um dia, por alguns dias, mas ele não aceitou a possibilidade de abrir mão de você para sempre. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então o que a Bíblia está dizendo é: Deus amou Joel de tal maneira que aceitou a ideia de ver Jesus sangrando no madeiro, mas não aceitou a ideia de abrir mão de Joel para sempre. Deus chamou de tal maneira que aceitou a ideia de ver o seu filho sendo rasgado e transpassado, mas não aceitou a ideia de perder o André para sempre. Cara, essa é a história do Evangelho. O Evangelho fala sobre o milagre da substituição. Então o Natal fala sobre o nascimento de Jesus, mas é muito mais do que o nascimento de um homem, fala sobre o nascimento da esperança. A esperança viva tem um nome. A esperança viva continua caminhando pelas ruas da cidade. A esperança viva está às portas e ele bate. E aquele que abrir, ele vai entrar e ceará com ele. A esperança viva mantém as promessas de pé. A esperança viva sabe o que você precisa, porque só quem te viu completo sabe o que te falta quando te vê em cacos. A esperança viva é o ar que você respira. Ele é quem te sustenta no dia mal. Ele é quem te chama desde a eternidade. Ele é quem te viu quando ninguém via. E ele é quem vai manter você de pé, cara. Quando os teus ossos estiverem enfraquecidos, quando os seus pés estiverem cansados, quando a sua voz não estiver sendo ouvida, quando talvez por quem te celebrou e bajulou você não for nem mais relembrado, ele continua sabendo quem você é e te chamando pelo nome. Olha o que a palavra de Deus fala, cara. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Então o que Deus está dizendo para mim é: André, pode existir um tempo em que a sua voz não é ouvida, o seu ministério não é celebrado. Olha o nível da garantia que Deus te dá. Fernandes, pode existir um tempo que nem a sua esposa está do seu lado. Até os seus filhos podem ter se esquecido de você. Poderia até existir um tempo em que ninguém mais fala sobre você. Os seus livros foram queimados, as suas pregações foram esquecidas, os seus sermões foram deletados. A história não relembra mais o teu nome. Mas mesmo que esse dia existisse, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Cara, o Natal é sobre o nascimento desse nome. A Bíblia fala que Deus deu a esse nome a plenitude sobre todas as coisas, para que em tudo ele seja o primeiro. Ele é, inclusive, o primogênito entre os mortos. A Bíblia fala que ele recebeu autoridade sobre todo nome que se possa mencionar, sobre todo poder e autoridade, sobre todo principado e potestade, não só no tempo presente como na era vindoura. Ou seja, não há um nome que tenha ecoado na eternidade passada ou na eternidade futura que carregue mais autoridade do que o glorioso nome de Jesus. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então qual é a essência do Natal? É a celebração desse nome. É forte, né?